Vamos iniciar nossa entrevista com o prefeito Éder Pereira, prefeito de Taquarituba. Se você tiver aí pergunta, sugestão, reclamação ou elogio, manda para cá sua participação para o 14998237378, 14998237378. Se você não quiser fazer pergunta, não quiser reclamar, se não quiser elogiar, essas coisas, você pode mandar pelo menos um boa tarde aqui pra gente. Olá, Éder, forte abraço, excelente tarde, seja bem-vindo. Excelente tarde para você, Edson, aqui na Pop News, trazendo as notícias. Uma excelente tarde para você, ouvinte, você que está acompanhando a gente, você que está lá em casa, a dona de casa aí cuidando do celular, você que está no táxi, agora os taxistas estavam aí mandando mensagens, você que está no trânsito, você que está nas obras, muita gente nas obras aí ouvindo aqui na audiência com a gente. Legal. Prefeito, a gente na sua última entrevista falou bastante, sobre os projetos sobre salários dos servidores públicos municipais e também sobre o projeto aí do Vale Alimentação. A gente vai deixar esse assunto para daqui a pouquinho, para a gente dar uma atualizada. Porque na outra entrevista a gente não teve aí tempo de falar sobre o dia a dia do prefeito, sobre as obras, sobre as realizações, o que tem acontecido recentemente aqui em Taquarituba, feito pela prefeitura, prefeito. Olha, Edson, eu estou impressionado com a quantidade de obras, porque a obra é assim, ela tem um começo, ela vai avançando, depois algumas são entregues, outras começam, e eu vejo assim, desde o início, quando a gente assumiu, a gente tem tido um ritmo de obras que se mantém constante, hora um pouco mais acelerado, hora um pouco mais lento, que é normal, mas as obras sempre acontecendo. Então tem várias frentes de obra acontecendo na cidade. Você que está acompanhando a gente, muitas vezes você está no seu bairro, e às vezes o seu bairro tem tudo o que você precisa, você pouco se movimenta, apesar de ter o tarifa zero, que facilita o fluxo e o trânsito das pessoas, mas muitas vezes a pessoa está no seu bairro e às vezes não vai no outro bairro ver as obras que estão acontecendo. Então, eu vou atualizar você. Acabei de dar um giro pela cidade, está finalizando o Pedro Barros Santa Rita. Eu acredito que agora tem o carnaval que dá um pouquinho atrapalha um pouco o andamento das obras, né? Muitos fazem aquela parada, mas está finalizando essa obra, que é a parte pra gente já liberar a pista, né, para os veículos, enfim. Se bem que tem os postes ali também para fazer a mudança. Então está finalizando essa obra importante, uma obra de mobilidade urbana, uma obra que olha para o futuro do município. Uma tecnologia totalmente nova, que é o pavimento urbano de concreto. Então essa obra está sendo entregue, está praticamente nos finais. Foram feitas algumas partes de drenagem, fui acompanhar isso, eu gosto de andar pela obra. Passei agora também, já começamos as pinturas, começando por prédios do social, que precisavam muito de uma pintura há muito tempo. Até passei agora, vi a placa, quando eu acho que foi feita uma reforma, na época ainda, eu vi a placa ali, a data, a época do ex-prefeito Tavico, estava lá no CRAS da 13. Então nós vamos pintar esse prédio, fazendo as pequenas reformas, que estão sendo feitas, pequenas adequações. Passei lá agora, o pessoal já está pintando, ele é um prédio bem localizado, que é o principal prédio aí do social, tirando a coordenadoria. Depois da coordenadoria, o principal prédio é o CRAS da 13, que atende um fluxo muito grande de pessoas. Está sendo pintado. Passei também ali no antigo Projeto Guri, um bom prédio também, vizinho ao CRAS, que já finalizou a parte de pedreiro, os nossos pedreiros oficiais, que fazem parte do corpo de servidores concursados, que são pedreiros, fizeram então a parte de pedreiro ali, resolveram a parte de obras. Está sendo feita a divisão de salas e está sendo feita agora a pintura também desse prédio. Vamos entregar esse prédio para abrigar ali o novo Conselho Tutelar. Então a sede do Conselho Tutelar sai agora da rodoviária, atendendo aí um pedido antigo dos conselheiros, né, que fizeram vários ofícios ao longo dos anos, desde o mandato anterior. Eu lembro que eu era vereador, e é uma sala pequena, uma sala que e a gente sabe que precisa de movimentação, o Conselho Tutelar precisa de melhores condições de trabalho, que é o que nós fizemos, né, recentemente, né? Aprovamos uma lei com melhorias, e também agora essa nova sede, onde essa sede então vai ser implementada para facilitar um local central, um local de bom localização, não que a rodoviária não seja, mas eu acredito que esse prédio vai funcionar melhor ali, e é um prédio maior, um prédio com salas, garagem para o veículo, enfim.
vai ficar muito bom. Então essa obra também está andando agora. Acabamos de publicar a licitação da tomada de preço número 5. Vocês lembram muito bem dessas ruas que precisam ser asfaltadas, ruas onde a gente está fazendo a troca por lajotas. Foi dada uma pausa. Por que foi dada uma pausa? Porque nós tivemos que relicitar esse contrato, nós tivemos que relicitar esse convênio. É um convênio que a empresa anterior, ela fazia aí a retirada das lajotas. Aliás, a gente retirava as lajotas, mas demorava para trazer o pavimento asfáltico. Ficava um tempo ali, 50 dias, 30 dias, até 60 dias, uma rua aberta. A gente não aceita isso. Então nós relicitamos esse convênio, que agora já está publicado. Estamos aguardando aí o vencedor para que a gente possa então retomar os asfaltos no centro da cidade. Inclusive a Rua Fartura. Atenção, você da Vila São Vicente. Essa tomada de preço, essa licitação, está incluída a Rua Fartura. Então muitas pessoas me mandam mensagem: prefeito, você fez lá a Rua Botucatu, fez as travessas, enfim, fez todo um trabalho na Vila São Vicente, um amplo trabalho, né? A avenida de entrada da Vila São Vicente com canteiros, que vai ser feito a paisagismo agora. De fato, né? Faltou a Rua Fartura. Por quê? Porque ela está em outro convênio, ela está em outro contrato, que vai ser feito agora, vai ser após essa licitação ocorrendo, tudo dentro da normalidade. Assinaremos o contrato. Não sei quem será o vencedor, porque o certame ainda não foi. Tem os dias do carnaval que atrapalham um pouquinho, mas saindo então essa licitação. E são muitas ruas. Depois a gente vai trazer a lista das ruas, viu, Edson? Em primeira mão aqui para vocês, vamos trazer a lista das ruas assim que a gente tiver o vencedor para fazer. Outra coisa, só para finalizar, que você queria um giro de obras. Nós vamos agora dar a ordem de serviço também para o recap da avenida que dá acesso Santa Virgínia, Pedro Barros. Me fugiu o nome dessa avenida agora, dessa ampla rua, que é uma rua importante. Então nós vamos fazer agora o recap, mas antes tem que ter feito agora, tem que fazer umas drenagens. Você não pode, né, você colocar o recap sem você fazer a drenagem, não é correto. Então nós vamos organizar a drenagem ali, tá faltando alguns bueiros ali, bocas de lobo, tá faltando, pra gente dar essa infraestrutura e dar essa ordem de serviço. Então tem muita obra acontecendo e tem muita obra ainda para acontecer. Porto, bairro do Porto, tá feito todo um calçamento. Se você pegar aquela rua paralela com a rodovia, né, eu sei que a população às vezes passa por ali, mas passa muito rapidamente, não tem noção do que está sendo feito ali. Está sendo feito praticamente uma avenida, com as lajotas que foram retiradas dessas ruas. Lajotas foram triadas, estão sendo colocadas então no bairro do Porto. Então você que está passando, né, às vezes quer fazer uma visita final de semana, faça essa visita, tenha essa oportunidade de ver o tamanho dessa obra que a gente está fazendo lá. Ô Eder, vamos falar um pouquinho aqui sobre coleta de lixo aqui em Taquarituba, sobre containers. Novos containers foram colocados nas ruas. A gente tem que destacar essa questão aí dos containers, porque tem realmente facilitado e bastante a vida aí da população de Taquarituba com relação à limpeza, tem facilitado bastante também a vida aí dos coletores, e isso é muito legal aqui para Taquarituba. A gente gostaria que outras cidades da região copiassem, né, esse belo exemplo aqui de Taquarituba. Inclusive me falaram recentemente sobre uma foto aí que foi publicada numa rede social de um município aqui da nossa região. Eu não vou ser leviano de falar aí qual município qual prefeito em que dia aconteceu isso, pois eu tenho que realmente levantar mais informações aí sobre essa questão. Então a gente realmente tem que apurar a fundo se isso é verdade. Mas se isso tem acontecido, é realmente bastante triste. Falaram pra gente sobre uma foto, né, de coletores de lixo, usando aí caminhão basculante. Isso realmente causa aí um transtorno muito, muito grande para os coletores, pois não é um caminhão adequado. Hoje em dia a gente tem os caminhões, né, compactadores de lixo. Então o coletor, ele quando ele tem que usar um caminhão aí basculante, isso é muito dificultoso para ele, porque ele tem que levantar aquele peso todo, né? O caminhão é mais alto, então realmente a dificuldade. Falaram pra gente, né, que os coletores estavam assim abatidos, cansados na foto, que não tinham nem mesmo assim os equipamentos necessários, o uniforme, diferentemente do que tem acontecido aqui em Taquarituba. Eu só não vou citar aqui, né,
me falaram aí, não vou citar aqui o local, porque a gente tem que levantar mais informações, seria liviano da nossa parte a gente falar, é tal município, pois a gente tem que ver também se essa foto aí é verdadeira. Claro. Mas, prefeito, vamos falar sobre Taquarituba então, containers nas ruas, mais containers. Com certeza, olha, isso que você citou é importante, a gente tem que cuidar da saúde do servidor. O servidor tem que ter condições de trabalho, né? A gente sabe que muitas vezes existem debates que acontecem junto com o servidor, que são normais. Eu ratifico aqui, eu digo aqui que a nossa gestão, ela é, para o servidor público, a gestão que mais implementou medidas, melhorias para o servidor público, que vão desde a valorização salarial até questões relacionadas à própria descrição dos cargos, por exemplo, a reestruturação que nós fizemos. Agora, com relação especificamente aos coletores, o que aconteceu, né? E desde aí, você falou de coisas básicas, uniforme. Fizemos licitação de uniforme tempos atrás. Então, todo almoxarifado ali, operadores, que são divididos entre operadores, servidores em geral e coletores. O coletor é a cor laranja, tem o brasão do município, mas caracterizado pelo uniforme laranja. Os operadores, uniforme azul. Os servidores em geral, né, pedreiros oficiais, pintores, etc., serviços gerais, é o uniforme marrom. Então tem essa característica, nós mantivemos isso e fizemos licitação. Então eles estão devidamente uniformizados, os nossos servidores no município. O container de lixo, fizemos a terceira fase agora, inauguramos a terceira fase. Eu prometi isso. Lá atrás eu falei para a população. Primeiro, nós vamos implementar e vamos analisar o comportamento da população. Esse comportamento sendo positivo, esses resultados sendo positivos, o que a gente fez? Implementou a terceira fase. Colocamos a primeira fase 200, ampliamos mais 50 e agora mais 100. Então, terceira fase da containerização sendo realizada no município de Taquarituba. E eu fiz uma postagem juntamente com o coordenador de limpeza pública, o Zeca Simão. Fizemos essa postagem, bateu assim muitos compartilhamentos, muitas visualizações. Por quê? Porque é uma questão que a população está de forma diretamente conectada. A população, as pessoas têm preocupação com o seu lixo, né? O lixo urbano, o lixo doméstico. A população tem preocupação, porque, claro, é uma questão que envolve o cotidiano da cidade, o cotidiano de uma gestão. Você imagina se a gente não tivesse condições de pegar esse resíduo e levar ele no local apropriado, que é o aterro sanitário. Imagina como é que ia ficar a cidade. Recentemente estava vendo uma matéria lá na França, onde teve greve, deu um problema nisso, começou a acumular, né, no centro da cidade, bairros, toda aquela quantidade de lixo. E não precisa ir, né, nem ir para a França para ver isso. Aqui no Brasil mesmo, locais onde a gente muitas vezes você não tem as condições adequadas, ou ocorreu um problema. Tem cidade que isso é terceirizado, muitas vezes o contrato dá problema. Então tem vários exemplos. Agora, as vantagens da containerização: você tem o container, ele tem rodinha, ele é ergonômico, ou seja, o servidor vai poder pegar esse item, né, esse equipamento, e ele vai encaixar devidamente no caminhão. E aí é um grande segredo. Adianta você comprar só o container? Não. Você tem que ter o caminhão, e o caminhão adaptado, específico para isso, que é o que nós fizemos. No início da gestão, nós adquirimos 2 caminhões novos. Eu não vou dizer para vocês que a gente não aconteceu alguns momentos tensos na gestão, como você citou, por exemplo. Teve um dia, isso no começo do mandato, que nós pegamos a administração. Eu sei que tem vereador que às vezes fala, pegou com condições, pegou com dinheiro em caixa, vem aqui todo aquele falatório, né? O vereador vira e mexe, ele vem falando isso. Mas não basta só isso, né? Você tem que ter equipamento para trabalhar. E nós fizemos a maior renovação de frota da história do município, muita renovação, além de renovação, a aquisição de veículos novos, ambulâncias, o CRAS não tinha carro, a fiscalização nossa não tinha carro, o Passo não tinha carro, ali estava precisando de veículo, o próprio almoxarifado, a garagem municipal precisando ali de retro, precisando de patrol, que é caro. Adquirimos esses veículos, além da aquisição com recurso próprio também, fruto do nosso trabalho, nossas andanças no governo do estado e Brasília, onde a gente conseguiu esses equipamentos. E detalhe, 2 caminhões de lixo que também foram contemplados aí o município, a gente fez uma contrapartida com recurso próprio, né? Agradecemos ao governo do estado que também nos ajudou. E esses 2 veículos então foram suficientes para que a gente pudesse fazer a renovação dessa frota e melhorar a coleta de lixo. E já aconteceu com a gente no início aí, quando o caminhão quebrou, tive que fazer você não vai deixar a cidade cheia de lixo, mas aí você
um dia ou outro você precisou do basculante, que não é adequado, realmente, concordo com você, mas a gente precisou tirar o lixo da cidade de maneira desesperada e aconteceu. Mas isso são questões... São casos emergenciais, né? Exatamente. Não é um negócio que é frequente. É um caso emergencial, um caso que quebrou um caminhão lá, né? Porque o caminhão é assim, gente, ele roda muito, então tem a manutenção. Deu um problema, precisou socorrer. Mas isso uma vez ou outra. Isso não pode ser a regra, né? Isso tem que ser a exceção. Por isso que precisa de planejamento, né? E tem gente que fala que a gente não tem planejamento. Nós temos planejamento, sim. É que administrar uma cidade não é fácil. Eu não reclamo do meu trabalho. Eu acordo cedo, vou para a prefeitura, cumpro meus compromissos, que é importante, junto com pessoas, servidores, auxiliares, a própria população que participa muito com a gente. Agora, tem gente que pensa que a administração, ainda de município, onde você tem todo um regramento, você tem todo um conjunto de leis que você tem que seguir, que você é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, Câmara Municipal, fiscalizado por lei de responsabilidade fiscal e outras legislações. Então você tem que, não é simples a administração pública, ainda mais agora com a lei de licitações. A nova lei de licitações está exigindo da gente um trabalho muito grande da equipe, mas são desafios, né? Nada é fácil, precisa ter fé, coragem e trabalhar bastante para que a gente consiga entregar para a nossa população o melhor. Muito bem, nós temos participações aqui pelo 14998237378. Já nós vamos registrar aí as participações. São participações aqui para entrevista com o prefeito. O Vaulê me mandou pra gente foto de container e mandou também a participação por áudio. Já a gente vai veicular a sua participação aqui, tá bom, meu amigo Vauleme? Deixa eu ver quem tá por aqui também. A minha amiga Cláudia, já também a gente vai passar a sua pergunta aqui pro prefeito Éder. Prefeito, sobre coletores, a gente sabe que existe, né, o ponto facultativo e os coletores conversam com a gente e tal, né? Por que o coletor não tem ponto facultativo e pode mudar isso? Prefeito, dá uma resposta aí pros nossos amigos e amigas coletores de lixo aqui de Itaquarituba. A gente tem um cuidado muito grande com essa questão Mas eu gostaria que o prefeito depois ele falasse assim, se tem como resolver, não vou falar resolver, mas mudar isso ou não. Edson, a gente sempre procura verificar as coisas, né? Sempre procura dar uma olhada, verificar. Antes de emitir qualquer decreto, a gente submete isso a uma consulta jurídica, para não fazer nada que não esteja dentro da lei, né? Aliás, que seja uma coisa ilegal. Então a gente tem um cuidado muito grande com relação a isso. A gente toma esse cuidado, né? Vai emitir um decreto, ele precisa estar em conformidade. Então, por exemplo, com relação a isso, o que acontece com coleta? A gente acabou de citar aqui, né? Quando tem feriados, quando tem dias prolongados, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Por quê? Porque é um serviço que ele é um serviço contínuo do município, né? Você vê aí quando surgem problemas em qualquer determinada cidade, por exemplo, o que não pode parar são esses serviços. Esse é um serviço que é difícil você interromper. Por isso que essa questão, então, desse ponto facultativo e a gente comentar isso. Mas, claro, a gente está aberto a todas as sugestões, estamos abertos a conversar com todos os servidores. Porque uma das reclamações dos coletores é essa, né? Que eles não recebem mais, o motorista que está ali fazendo, né, a coleta também recebe no dia do facultativo. Uhum. Então, tudo bem, a gente pode sentar, verificar. Discutir isso. Discutir, fazer alterações, isso não tem problema nenhum, né? O que a gente não pode, o que eu não posso, Edson, de forma alguma, eu tenho que ter um equilíbrio. A gente entende o servidor público. Eu acabei de falar aqui, a gestão que mais fez pelo servidor público foi a nossa. Eu posso elencar aqui, e a gente vai precisar de um programa de rádio só disso, para elencar todas as coisas que nós fizemos pró servidor público. Agora, a gente tem que tomar um cuidado, porque o servidor público, ele é uma peça da engrenagem importante para manter o município funcionando. Mas a gente tem também os cidadãos, né, a municipalidade como um todo, que a gente não pode prejudicar o andamento das coisas, né? A gente tem que ter esse senso de justiça. Então, por exemplo, eu vou dar um ponto facultativo, tem que tomar cuidado. Eu vi municípios, por exemplo, teve lá uma queda de arrecadação, algumas coisas, aí o gestor, também não vou citar exemplo aqui, mas só para ilustrar, o gestor colocou lá, fez um decreto que inutilizou, né, diminuiu o tempo de funcionamento de posto de saúde, por exemplo, CRAS, outros equipamentos públicos. E aí você está arriscado a tomar uma ação civil pública. Nesse caso. O prefeito não quer falar, mas Itaporanga, prefeito. Então, teve esse exemplo desses casos, né? Onde, por exemplo, você emite um decreto
aí você tá arriscado a sofrer uma sanção do Ministério Público. Tem que tomar cuidado com isso. Prefeito, no caso, o prefeito falou o prefeito falou que vai avaliar isso aí, né? Então, se houver possibilidade, com certeza o prefeito vai avaliar com carinho. Prefeito, participações aqui pelo nosso Zap, pelo 14998237378. Meu amigo Vauleme mandou pra gente a foto aqui e a mensagem. Prefeito, vamos ouvir aqui o que diz o nosso amigo Vauleme. Fala aí, Val. Boa tarde, meu amigo Éder, viu? Quero agradecer ele por aqui na Cidade Nova, trouxe mais uns 3, 4 contêineres pra nós aqui, viu? Tá bom, Edson? Um abraço pra você e o nosso prefeito Éder. E vamos que vamos trabalhando, hein? Porque derrota vai vir, vamos pegar firme aí, se Deus quiser. Um abraço pra vocês aí, pro prefeito, uma boa administração aí. Falou, Edson. Mandar um abração pro seu amigão aqui, de hoje e de sempre. Aí, ó, coleta de lixo que foi posto aí, olha que beleza que tá aqui na Cidade Nova aqui, Ed, graças a Deus. Ele mostrou aqui pra gente a foto, né? Não vai ter como mostrar aqui pra câmera, né? Eu tô aqui com o notebook, mas mandou a foto aqui bastante legal pra gente. Prefeito, eu gostaria que você comentasse essa participação aqui do nosso amigo Vauleme, e temos também aqui uma participação da Cláudia, né? Tá dizendo aqui, boa tarde, meu amigo Edson e ao nosso querido prefeito Éder, parabéns, prefeito, pela administração, estamos no caminho certo, que diz aqui a Cláudia. E ela diz, só uma pergunta, Éder, não vai ter o carnaval em nossa cidade? Tá, vamos lá. Primeiro eu agradecer a participação dos ouvintes, né? O Val sempre manda no próprio WhatsApp da gente. Eu faço questão de sempre responder todos os WhatsApp que eu recebo. A Cláudia, obrigado pela participação também. Sobre a containerização que a gente está falando, né? O cidadão está contente do container estar chegando. E a ideia é justamente essa. A ideia dessa terceira fase da containerização, após o resultado positivo, né? Porque tudo é mensurado na nossa gestão, o resultado foi positivo, a gente resolveu ampliar para áreas que estão descobertas. Então, por exemplo, uma pessoa, muitas pessoas mandam mensagem para mim, por exemplo, prefeito, queria colocar meu lixo no container, mas eu queria que ele estivesse mais próximo da minha casa. Então, às vezes a pessoa tem que andar aí 2 quarteirões. Tá, vamos tentar ampliar isso, que é o que nós fizemos agora. Áreas descobertas, né? E áreas onde há um fluxo de lixo muito grande, né? Existem regiões comerciais do nosso município que um container não dá conta. Então a gente colocou mais um, justamente para suprir, porque são locais, comércios, né, que produzem mais lixo. Por quê? Porque mexe com alimentação, mexe com alguns itens, então tem uma produção de lixo doméstico alta. Então, por causa disso, a gente ampliou essa terceira fase. Que bom que a população está gostando. Sobre o carnaval. O carnaval não é uma tradição do nosso município. A gente tem um calendário cultural amplo, com vários eventos culturais ao longo do ano. A gente até pensou em analisar isso, mas o que a gente está agora no ano 2024, Edson? Eu já falei isso na Câmara, falei isso para as pessoas, nas nossas redes sociais. A gente está tendo uma responsabilidade, a gente sempre teve isso, mas tendo uma responsabilidade fiscal ainda maior no ano 2024, por quê? Por causa da questão do precatório, que é essa dívida de mandatos anteriores, a gente já explicou isso, desapropriações lá atrás, outro precatório de alimentos, que foi um acidente que teve, a pessoa entrou com uma ação, isso gerou um precatório, ou seja, gerou uma dívida que o município precisa pagar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O nosso orçamento, a gente está estudando ele todos os dias e tomando os devidos cuidados, para não acontecer nenhum problema. O que está garantido? A folha de pagamento dos servidores, que é sempre paga antes do 5º dia útil. Então, isso é importante a gente salientar aqui. Todos os fornecedores, todos os serviços que estão sendo prestados. Prefeito, a gente está com o tempo escasso aqui, mas vamos aproveitar aqui a pergunta de um nosso amigo, que eu acho que o prefeito já respondeu antes mesmo de a gente registrar a participação dele, do Alexandre Júnior da Silva. Ele está falando sobre essa questão, então, prefeito. Ele está falando aqui, boa tarde, Edson, e parabéns, prefeito Éder. Vi recentemente uma enquete sobre gastos públicos, muito bem esclarecidos, pois algumas pessoas andavam falando que a prefeitura de Taquarituba estava em déficits públicos. Ele mandou pra gente aqui um gráfico, não vai dar tempo, meu amigo, de a gente ler aqui o gráfico. Vai ser legal o gráfico. Mas o prefeito, é um gráfico divulgado pela prefeitura, é isso, prefeito? Exatamente, a gente não tinha ainda o fechamento de 2023, né? Teve uma fala, o vereador utilizou esses números até na sessão da Câmara, né? A função a gente já falou aqui, o que o vereador quer fazer, quer conturbar, quer
falar com o seu eleitorado. Então, é legítimo, ele pode fazer isso, mas não é a verdade, né? Colocou lá números apontando déficits, né? Agora, você entra na página do Tribunal de Contas e é tranquilo isso. Você vê lá, você vê vários municípios que estavam até novembro, com o fechamento de novembro, que tinham lá, né, mais despesa do que receita. Mas existem empenhos que são cancelados, programas que foram empenhados, mas o empenho não foi feito, não foi liquidado. Então a contabilidade fecha depois, a gente envia os dados e já fechou em 2023, né, com um superávit tranquilo. O gráfico está muito bem explicado aí, os investimentos que foram feitos. Existe sim a possibilidade de você ter um índice negativo num ano, por exemplo, mas se você tem superávit de anos anteriores, você pode fazer isso, porque você tem recurso para pagar. Então, tá tranquilo. Eu acho que é muito... Sabe o que acontece, Edson? Deixa eu falar uma coisa importante. Deixa eu falar com você, ouvinte. Põe o seu ouvido aí perto do rádio. Deixa eu dar uma informação para você. Sabe o que acontece? Tem uma certa oposição aí que ficou 3 anos parada, que agora que tá saindo, né, da sua toca. E essa oposição, ela tá vendo que não tem o que falar. Não tem o que criticar do nosso trabalho. Nós estamos trabalhando todos os dias. Tá perfeita a administração? É claro que não. Nós temos um longo caminho, várias coisas para ser feitas. Inclusive, teve uma questão aí de falar do teatro municipal. Nós já interditamos o teatro. O teatro é uma obra antiga, é uma obra importante do nosso município, é um patrimônio nosso, mas é uma obra que na sua execução lá atrás teve muito problema. Teve um desabamento de uma parede, a parte de dutos, né, onde você tem sua casa, tem um telhado. Se você pôr um duto lá, você pôr um cano lá fininho, vai dar uma chuva forte, não tem vazão. Não tem como escoar toda aquela água da chuva. Não, tem que trocar esse cano e colocar um cano longo. Então essa questão no teatro também não procede, prefeito? O que procede ali é alguns problemas que teve. Aí tudo bem, você vai tirar foto. A gente já fez uma live sobre isso, eu com o coordenador da cultura, mas a gente já estava interditado o teatro. E a gente vai fazer a pintura dele agora. Então tá aí a resposta aí pros nossos amigos com relação ao teatro. Claro, com certeza. Prefeito, 12:57, o pessoal da rede lá me cobra depois, tá devido ao tempo, e a gente tem que falar sobre os projetos, né, dos servidores aí. E o prefeito explicou bem direitinho, deu aquela cortada no prefeito aí sobre essa questão do teatro, mas o prefeito explicou direitinho, deu, né, pro pessoal entender, e a gente pode voltar nesse tema aí numa próxima entrevista. Prefeito, projetos relativos aos servidores públicos municipais de Taquarituba, salários e vale alimentação, projetos foram para a Câmara. Em que pé estão as coisas neste instante? Nós fizemos uma reunião com os vereadores, uma reunião que foi proveitosa, a gente tratou de vários temas, afinal de contas iniciou o primeiro sessão ordinária, onde vários projetos foram lidos, e teve o projeto do aumento salarial, ele ficou lá, com 6%, a gente já explicou aqui, colocou os índices, tá um valor um pouco acima da inflação, isso que é importante. Tem municípios que não vão dar nem essa reposição inflacionária. Nós conseguimos dar além da inflação. Isso é importante salientar. Tem municípios que vão ficar só na inflação. Nós vamos dar acima da inflação. Então, é o aumento que a gente pode dar nesse momento. Claro que o servidor público merece mais, mas é o que a gente está conseguindo dar nesse momento. Com relação ao Vale Alimentação, que eu acho que é onde o foco de alguns atritos e críticas ficaram, a gente seguiu a mesma porcentagem. O que a gente fez foi uma reunião e eu decidi retirar esse projeto para melhores estudos. Vou estudar o orçamento. O orçamento a gente estuda todos os dias. Nós vamos verificar. Se eu não conseguir uma resposta da nossa equipe, ele vai ficar em 6%. Se a gente conseguir ter um aumento, a gente pode verificar e colocar esse aumento. Mas eu não consigo dar essa resposta agora. Isso vai ficar ainda para os próximos dias. E a reunião foi justamente essa. Para conversar com os vereadores conversaram isso. Eu expliquei isso para eles. Os vereadores até falaram que eu poderia ter dado um aumento menor, por exemplo, e aumentado o Vale Alimentação, porque o Vale Alimentação é uma coisa mais voltada, justamente, o próprio nome dele diz, para alimentação. Tudo bem, isso poderia ser feito. Eu segui com o meu montante que eu tinha de recurso e segui a mesma porcentagem, justamente para não causar problema. Mas uma das opções que poderia ser feita era a redução do índice salarial e o aumento do Vale Alimentação. Eu acabei não seguindo esse caminho. Mas a gente retirou o projeto para melhores estudos. Pode ser que a gente consiga, mas pode ser também que o nosso orçamento não permita esse aumento. Prefeito, muito obrigado mais uma vez aí pela participação, forte abraço, até a próxima. Obrigado a você, Edson, obrigado pelo espaço,
Obrigado aos nossos ouvintes que acompanharam a gente, e eu estou sempre à disposição de vocês, sempre pelo WhatsApp, contando comigo na rua, tá bom? Um abraço e até a próxima entrevista.